Vocês já ouviram falar em transgênicos? E mais, você tem alguma dúvida sobre o assunto? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, gente, meu nome é Laura e esse é mais um Agronomia. Bom, galera, a gente recebe bastante dúvida sobre o assunto, porque é um assunto muito polêmico, né, nos dias de hoje. Então, foi nesse sentido que a gente buscou especialistas nessa área para responderem algumas perguntas que são bem recorrentes aqui no canal. Então, hoje a gente vai falar com o grupo Gente, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre a genética e sobre os transgênicos no agronegócio. Então, primeiro eu vou pedir para eles se apresentarem e falarem um pouquinho pra gente como é que surgiu o grupo, como é que funciona. Olá, nós somos do Grupo Gente, aqui do Departamento de Genética da Exalc USP. Eu sou Maria Letícia. Eu sou a Júlia. Eu sou a Cris. E nós somos alunas de pós-graduação do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas. E a ideia de criar um grupo de divulgação científica é para mostrar que a genética, além de importante, ela pode ser divertida. E a gente está aqui hoje para conversar com a Laura de um assunto muito polêmico, os transgênicos. Legal. E a gente também queria saber, primeiro, o que é transgenia, né? Qual que é a definição exata disso? O que representa essa palavra que assusta tanto o pessoal? Os transgênicos é quando você pega o material genético ou parte do material genético de um indivíduo e transporta para outro, certo? E transgênico, necessariamente, esses dois indivíduos são de espécies diferentes. Ou seja, é como pegar um pedaço do material genético de um inseto e colocar numa planta. Então, existe a diferença de dois termos famosos, que seriam os transgênicos e os organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados, os dois indivíduos não precisam ser necessariamente de espécies diferentes. A gente pode pegar material genético do indivíduo de uma mesma espécie e de outro e transportar entre eles. E aí existem diversas técnicas para fazer esse transporte. O conjunto dessas técnicas é chamado de engenharia genética. Então, um exemplo famoso de um organismo transgênico é o milho BT, em que foi retirado um material genético de uma bactéria e transportado para o milho, e esse material genético é responsável por produzir uma proteína que, quando uma lagarta consome o milho, também vai consumir essa nova proteína produzida e ela acaba morrendo. E isso faz com que o milho seja, então, resistente a essas lagartas. Bom, então a gente entende que os transgênicos seriam um tipo de melhoramento genético. Isso tá certo? Qual que seria a ligação, né? Qual que é essa ligação entre melhoramento genético e transgenia? Bom, agora vamos entender qual a diferença entre transgenia e melhoramento genético. O melhoramento genético é a arte, a ciência e a atividade comercial de se obter indivíduos com características desejáveis de interesse econômico através do cruzamento entre eles. O melhoramento se aplica tanto a plantas quanto a animais, e o profissional que trabalha com isso é chamado de melhorista. O melhoramento ele é uma prática antiga e ele veio posteriormente à domesticação. Aliás, vocês sabiam que as plantas também foram domesticadas? A diferença entre a domesticação e o melhoramento é que, nas civilizações antigas, a seleção das plantas e dos animais era com base em características consideradas boas para aquelas populações, mas a seleção ocorria de forma inconsciente, ou seja, não havia objetivos bem estabelecidos para escolher aquelas plantas ou animais. Já o melhoramento genético, ele possui desde o princípio objetivos e metas bem definidas, e toda a programação é feita desde o início de forma detalhada para evitar erros ao longo do processo. Em meados do século XX, as descobertas do DNA e as técnicas de biotecnologia revolucionaram várias partes da ciência, e o melhoramento foi atingido com isso, com o levantamento de possibilidades novas e poderosas na obtenção de plantas e animais. Nisso, os transgênicos entraram como uma ferramenta complementar ao processo anteriormente considerado como clássico, ou seja, onde as técnicas de obtenção desses indivíduos eram baseadas essencialmente no cruzamento entre eles, sem nenhum tipo de assistência molecular. Com o advento dessas tecnologias, que são chamadas em conjunto de engenharia genética, foi possível olhar com mais precisão para esses indivíduos e trabalhar especificamente na genética deles, buscando editar apenas os genes ou adicionar outros específicos para as características de interesse daquele programa.
Então, é importante a gente entender que a transgenia, ela vem de forma a complementar os programas de melhoramento e não vem para substituí-los. O melhoramento como processo utiliza os organismos transgênicos para facilitar o desenvolvimento desses novos cultivares ou novos indivíduos, de forma a tornar o custo menor e se obter cultivares e indivíduos de forma mais precisa com aquele objetivo que se tem desde o início. Agora, a pergunta que a gente mais está interessado em saber: se os transgênicos fazem algum mal para a saúde ou para o meio ambiente. Com relação ao ambiente, a maior preocupação é que o gene transgene ele seja transferido para linhagens selvagens daquela planta, por exemplo, do milho. E esse risco ele pode ocorrer através da dispersão dos pólens, da fixação dessa planta como uma planta daninha e outros motivos. E para evitar que ocorra essa transferência das populações cultivadas para selvagens, é feita uma área de refúgio nas plantações que utilizam plantas transgênicas. E o que é isso? É justamente na borda das plantações, uma parte dela vai ser plantada com linhagens não transgênicas. Essa porcentagem ela pode variar de espécie para espécie e na soja ela pode chegar até 20%. E o mais importante é a gente falar que a legislação que regulamenta os transgênicos, ela tem uma criteriosa regulamentação. E quem cuida dessa parte aqui no Brasil é a CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que ela vai ver tanto o processo de liberação do transgênico, ela vai incluir avaliação de risco, monitoramento com avaliações periódicas, métodos de mitigação, entre outras. É muito fácil acessar o site da CTN-Bio para ver como todo esse processo funciona. E em relação à saúde, o que a gente tem que falar, que é muito importante, é que, como a Cris já mencionou, o transgênico nada mais é do que um organismo que contém um pedacinho de DNA de um outro organismo. E a gente se alimenta de DNA todo dia. Qualquer alimento, seja animal, de fonte animal ou vegetal, ele vai conter DNA. Então, com relação ao DNA, o risco é exatamente o mesmo de qualquer outro alimento. O problema é que esse DNA pode gerar uma proteína que tenha um poder de dar alergia a alguma pessoa. E a gente pode apontar 2 casos em que isso foi verificado e que esses transgênicos, eles então foram retirados, foi parada a sua linha de pesquisa, que foi justamente uma soja modificada para conter uma proteína da castanha do Brasil e ervilhas com transgênio proveniente de feijão. Ah, entendi. É porque existem muitas pessoas que falam que é desconhecido, a maneira como os transgênicos vão agir no nosso organismo ou até no meio ambiente. E é sobre isso que eu queria perguntar. Se já existem estudos que mostram, que comprovam um lado ou o outro. Geralmente os estudos que tentam entender o efeito do transgênico na alimentação, eles utilizam alguns modelos animais, como bovinos, suínos e rato. E esses estudos, eles utilizam alguns parâmetros do corpo desses animais, como o peso, eles estudam o trato intestinal e outros fatores. E a partir de 2008, começaram a surgir algumas críticas em relação a esses estudos por conta do curto período que esses estudos eram submetidos, por exemplo, sendo às vezes só 90 dias de alimentação desses animais com alimentos transgênicos. Legal, pessoal. Eu queria muito agradecer o grupo e perguntar se vocês teriam mais alguma coisa para acrescentar, que vocês achem importante falar sobre o assunto. Um dos procedimentos no sentido de garantir a segurança dos alimentos transgênicos é o chamado princípio da equivalência substancial, que é a comparação da composição nutricional do alimento na sua forma sem a modificação genética e na sua forma transgênica. Se a comparação indica que não há diferença na composição nutricional, ok. Porém, se há uma diferença, pode ser que haja efeitos não esperados para o consumidor, tanto pelos animais quanto nós humanos. Então, esse alimento precisa ser encaminhado para estudos mais detalhados para posterior liberação. E agora que a gente viu um pouquinho da parte técnica envolvida, a gente sabe a polêmica que envolve os alimentos transgênicos, e as plantas transgênicas, tudo que envolve a transgenia. E a gente pode ver que isso não é um assunto simples, é um assunto complexo e que a polêmica envolvida, ela tem um motivo para ter sido instalada, só que a gente precisa de um conhecimento técnico, um conhecimento científico para poder discutir isso seriamente. Existem
estudos tanto a favor como contra os transgênicos e o uso dos transgênicos, e existem críticas em relação aos dois tipos de estudos. Então, fica claro que é necessária uma discussão séria e um investimento nessa área de pesquisa, porque se a gente for rever, ela é relativamente recente. Não faz muito tempo que a gente tem implementado as engenharias genéticas. Então, realmente, o que a gente pode reparar é que, sim, vamos discutir mais a respeito. Então é isso, o assunto é polêmico. Espero que a gente tenha colaborado um pouquinho com essa discussão. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o nosso grupo, o link está aqui embaixo no vídeo. E obrigada pelo convite, Laura. Bom, galera, eu queria primeiro agradecer muito ao grupo que se disponibilizou em ajudar, em responder as nossas perguntas e tirar as dúvidas aqui do canal. Muito obrigada. Eu vou deixar, então, o link aqui na descrição para vocês, do grupo, para vocês irem conhecer a página deles. E por hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu comentário pra gente saber se vocês estão gostando ou não. Além disso, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e corre lá no nosso site e deixe seu e-mail para você receber as informações do Mundo Agro. Beijo!